Olá, pessoal. Estamos aqui no podcast 100% no alvo e hoje, vamos falar sobre a questão ambiental, sobre a preservação ambiental, a importância da proteção da fauna e o papel do zoo para recuperar, proteger e reinserir na natureza os animais que são recolhidos, que são tratados e depois reinseridos no seu habitat. Junto comigo aqui hoje eh, está a Adriele Menezes, bióloga, que vai estar comigo na bancada falando a respeito também, compartilhando o nosso bate-papo. E hoje, pessoal, nós temos aqui, né, o prazer de receber, o nosso gestor do Zoo Botânico aqui de Rio Preto, o Guilherme Guerra, que faz um excelente trabalho, tem um excelente missão, de não só, vamos dizer assim, tratar, mas cuidar com carinho os animais que são recebidos pelo nosso zoo aqui em Rio Preto. E, assim, eu fico muito orgulhoso de tê-lo aqui hoje, nesse bate-papo do nosso episódio sobre a questão ambiental. Antes de iniciar, o nosso bate-papo, bom dia, Adriele. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? E, antes de passar a palavra para o Guilherme, eu gostaria, de passar o vídeo, a respeito do que nós, do trabalho que é feito lá no Zoo. Bom dia, Guilherme. Bom dia, tudo Seja bem? bem-vindo, é um prazer, novamente ter aqui você aqui no nosso programa, tá? No nosso podcast 100% no alvo. A partir de hoje a casa é sua, quando precisar, tiver alguma ideia, alguma coisa relevante para falar a respeito, é só vir aqui e a palavra sempre será sua. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, servindo até como um porta-voz, dos animais, porque diante de todas as situações que a gente vive, no planeta todo e tudo que eles estão passando, tudo que a nossa natureza tem sido de mais resiliente possível, para poder aguentar todos os impactos humanos sobre ela. Então, fico muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês e para as pessoas, essa realidade e discutir junto o que nós podemos fazer para que isso melhore, incluindo então, dentro desse contexto, o papel dos zoológicos, no Brasil. E, assim, eu vejo, que o papel do zoo aqui de Rio Preto é super importante, porque não atende, vamos dizer assim, só a questão regional, Ele é mais amplo que isso, não é verdade? O zoológico de Rio Preto hoje em dia, ele ao longo do tempo, porque o que que acontece, gente, normalmente, e de 50 anos para cá, a gente já tinha os zoológicos, a maioria deles públicos, e com a perda de habitat causada pela excessiva urbanização, formação de loteamento, monoculturas, tudo isso foi fazendo com que e principalmente pelo ser humano não estar consciente disso, aonde nessa situação o poder e a ganância foram maior e acabaram deixando de lado, em segundo plano, o meio ambiente. O que que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, esse habitat que vivia em equilíbrio, ele começou a ser destruído. E é como se tirassem a nossa casa, Se a gente passa por um furacão, um terremoto, uma enchente, não fica aquela devastação, como é a natureza, as pessoas não conseguem perceber, mas isso é o que os nossos animais passam desde que o ser humano começou a destruir o meio ambiente, por interesses próprios. Então os animais já vivem, uma pressão muito grande e devastadora sobre a casa deles, sobre o meio ambiente, porque se a gente for ver, o planeta é a nossa casa, então nós pertencemos ao planeta. E a própria natureza, nós somos natureza, Nós somos filhos de Deus, como os animais também são. Então, perante Deus, um coração
de um sapinho é igual a um coração de um humano. A gente não é mais do que nenhum deles, né? Só que para a gente reconhecer isso leva tempo, leva expansão de consciência, abertura do coração. E o zoológico ele acabou tendo que aprender a ser resiliente também e entender que ele é responsável, que ele é responsável, porque ele representa a própria sociedade, né? Numa tentativa de mitigar essa devastação toda ambiental que foi causada não só na nossa região, mas em todo o planeta, né? Então, a gente tem uma quantidade imensa, né, de exemplos, né, de ameaças de extinção por conta de perda de habitat, todas as outras ameaças, né. Aqui na nossa região não é diferente, né, a gente é uma região de Mata Atlântica, em transição com o Cerrado, então a gente tem uma, né, originalmente a gente sempre teve aqui era um lugar de uma rica biodiversidade, muito grande, mas por conta de quase não haver mais meio ambiente, né, quem ficou são aqueles animais que conseguiram ser extremamente resilientes, se adaptar a esses impactos e até à vida urbana, né, para poder sobreviver, continuar se reproduzindo. Porque participar de uma situação para tentar, retornar o ambiente ao equilíbrio, eles sozinhos não conseguem mais, né. A gente vê aí principalmente durante esses últimos meses que a gente teve muitas queimadas no final da seca agora, né, não só pelas queimadas, mas, claro, as queimadas agravaram, porque o que que acontece? Esses animais que vivem nesses fragmentos de mata, e geralmente eles estão atrelados às matas ciliares, que a gente chama, que são aquelas matas que seguem os rios e os riachos da nossa região. Então esses animais, eles vivem nesses lugares. E eles ficam atravessando, né, ou usando esses córregos, esses rios, e usando pequenos fragmentos de florestas. Esses fragmentos de floresta, hoje em dia, eles estão protegidos por lei. Só que não basta ser protegidos por lei, porque eles estão todos condenados. O que que acontece? A gente pega o carro, sai daqui, qualquer estrada que a gente pegar, a gente vai poder ver que muitos desses fragmentos, hoje em dia, com o passar do tempo, né, e desde que a floresta foi destruída, que esses fragmentos sobraram e que eles começaram a ser protegidos, esses fragmentos eles não têm uma capacidade para se autossustentar, porque eles não têm mais os animais. Porque se a gente for ver, gente, pensa num macaco, né? O macaco come frutas e sementes e vai espalhando isso ao longo do percurso dele, da sua área de vida na floresta. Então, se a gente for para pensar, eles são os verdadeiros cuidadores dessas florestas ou desses ecossistemas, né? Porque os nossos biomas não são feitos só de floresta, né? Então, embora exista um viés político que tenda a proteger mais unidades de conservação florestadas, mas a gente não pode esquecer dos biomas como a caatinga, né? Que não é floresta, é uma outra formação. O cerrado, né? Que são áreas muito amplas de campos e arbustos e árvores menores. A gente tem a situação dos pampas, né, gaúchos, que está totalmente devastado pela monocultura da soja, né, e um ambiente extremamente importante, com espécies endêmicas que estão extremamente sendo impactadas e ameaçadas de extinção. Então, O Pantanal também, né? sem contar o Pantanal também, que é um bioma extremamente importante, extremamente rico, né, sendo devastado dessa forma, né, por essas mudanças climáticas e esses impactos. Então, a gente vê que, o planeta ele acaba mostrando, né, a natureza ela acaba mostrando pra gente o que a gente está fazendo com ela, né. E eu, como veterinário e como ser humano mesmo, né, eu, tipo, desde pequeno sempre gostei muito, né, da natureza e entendia já que ela era como se fosse uma mãe para nós, né, porque ela nos gera, nos nutre, nos dá esse sustento, nos dá o cuidado. Então, assim, tudo que a gente vive no ambiente urbano vem de um fruto natural, né, de matéria-prima natural. Então ela nos dá tudo isso, né, o planeta ele é extremamente abundante. Agora por que que o ser humano não consegue enxergar isso? Por que que o interesse dele é tão ainda egoísta e maior, né, do que ao invés de proteger, preferir destruir, né? Porque o ser humano ele vive numa ilusão, dentro de uma programação
onde ele acha que o dinheiro é o mais importante que tudo, né? E aí ele não pensa duas vezes, não se importa, né, com o restante, né, dos seus irmãos, que são os animais, né. A gente tem a imagem de São Francisco de Assis aqui, e São Francisco fala muito disso, ele representa muito bem isso, né. A gente não tem como prosperar na vida, ter sucesso, alegria, saúde, se a gente não estiver vivendo em equilíbrio, né. Porque tudo isso que eu acabei de falar, quando ele é quando ele acontece por conta apenas da ganância e do dinheiro, é uma ilusão. Então, a pessoa que tirou isso, né, é uma lei física, é uma lei natural, uma lei da vida, né. Toda ação, ela tem uma reação. Então, se a gente pratica o bem, a gente vai receber o bem de volta. Se a gente pratica o mal, vai voltar ele novamente, né. Então, eh, dentro desse contexto, eu chamo atenção aqui para isso, sabe, que nem eu estava vindo aqui para o podcast hoje, e passando ali na BR-153, nossa, foi incrível. Ali na descida, depois que passa daquele pontilhão da Assis Chateaubriand, na descida onde tem o alarme, tinha ali, vocês sabem que as rodovias são, divididas por uma mureta de cimento. E a hora que eu passei ali, tinha um tatu-galinha morto, bem de frente à mureta de cimento. Então, o que aconteceu? Ele tentou atravessar e não conseguiu, e morreu atropelado, né. E isso é muito frequente, isso acontece. Então, quando as pessoas, as políticas públicas, por exemplo, para construir essa rodovia, saíram e criaram essa barreira, não pensaram na fauna, né, residente na região. E hoje a gente está, hoje as pessoas, né, os pesquisadores, especialistas estão entendendo toda essa dinâmica, né, todos esses erros que aconteceram, e a gente está movendo ações para que essas coisas possam ser mudadas. E isso reflete na questão de enxergar os animais como os nossos irmãos, né. Então, isso se faz de uma forma muito importante, né. Inclusive, por exemplo, né, hoje, né, processo construtivo, por exemplo, né, não só deve, mas como tem que contemplar a questão de não só da compensação ambiental, mas também, né, as chamadas passagens, né, dos animais, recursos suficientes que dê para eles, vamos dizer assim, sobreviver, Uhum. né, nessa ampla ampliação das cidades, né, ampla ampliação urbana, né? Tem A isso. gente aqui em Rio Preto, né, a gente que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, trabalha lá no Zoo, a gente acaba tendo que a gente tem uma equipe no zoológico de técnicos, né, especializados em socorrer, né, situações de conflito da fauna silvestre com o ser humano, e aqui em Rio Preto, por conta dessa expansão muito grande de urbanização, né, toda a fauna na nossa região está começando a frequentar as cidades. Muitos desses animais já se adaptaram, mas outros estão completamente desorientados e perdidos. Então é comum a gente ter que atender um munícipe para retirar, por exemplo, uma onça parda do quintal, né. O lobo-guará lá na Avenida Potirendaba, esse tempo atrás, de madrugada, foi flagrado Tem um andando vídeo perdido no dele vídeo. correndo, a gente vê nitidamente naquele vídeo que o animal estava completamente desorientado e perdido, né. A gente tem outras histórias, né, desses casos de, por exemplo, lobos procurando comida em lixo, em bairro nobre aqui de Rio Preto. Então isso já é a prova de um desequilíbrio ambiental na nossa região, né. E cada espécie brasileira, gente, sem levar em consideração o grau de ameaça, tá mostrando de alguma forma para a gente todos esses impactos, né, principalmente relacionados à perda de habitat. E nós, no Zoológico de Rio Preto, como a gente trabalha desde 2017, na verdade até antes, mas o que a gente tem bem controladinho é de 2017 para cá. A gente atende, reabilita, né, e solta ou encaminha esses animais silvestres vitimados pelas ações do homem, principalmente atropelamentos, né. Tem algumas outras ameaças, choque elétrico, né, cerol de linha de pipa é muito sério, né, para alguns tipos espécies de aves, as queimadas, né, isso acaba gerando um número muito grande de filhotes órfãos também, que acabam sendo encaminhados pela Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros ou IBAMA lá para o zoo. Então a gente tem, né, um ambiente
e uma equipe especializada para poder socorrer esses animais e fazer a reabilitação deles, né. Só que, não adianta a gente funcionar muito bem dentro apenas da instituição e esquecer do que está acontecendo ao entorno, né. O zoológico ele acaba sendo um link, ele é um ponto de intersecção entre o exterior e o interior, né. Porque a gente vai fazer a gestão desses animais que iriam morrer se não tivessem sido socorridos, né. Mas e antes disso, né? Será que a gente pode continuar fazendo a reabilitação desses animais, mas e deixar de lado a questão do meio ambiente, né, do reflorestamento, do cuidado na recuperação desses biomas, dessas áreas, né, muito devastadas, por exemplo, que eu estava falando dessas florestas. A gente pega qualquer estrada aqui, hoje em dia, nesses fragmentos de mata, o que a gente consegue ver são as árvores, mas a maior parte delas está coberta por trepadeiras, que são as lianas, né. E a gente vê que isso é uma prova de que a floresta não está conseguindo se recompor. Aquele fragmento ele não consegue mais se recompor. Então a tendência é ele se extinguir. Ali onde um dia foi morada de espécies importantes que serviam como jardineiros da floresta, por exemplo, as antas, as cutias, né? Outros animais que se alimentam de sementes, hoje não estão mais ali. Então o predador deles também não estão mais ali. Então o desequilíbrio é tão grande que a gente só documenta a extinção ambiental e dos animais. Então hoje em dia, as instituições que trabalham com resgate, recuperação, reabilitação desses animais e até em programas de soltura e monitoramento, estão documentando a extinção de espécies ameaçadas. Então a gente está numa situação realmente muito urgente e a gente precisa muito, né, urgentemente de apoio, né, e de equipe, de planejamento para poder conseguir esse trabalho de recuperação florestal. E a gente sabe que o planeta, que a própria natureza, ela é incrível. Existe muita gente já fazendo isso no planeta. Só que não tem apoio político, né. Mas, por exemplo, a gente vê muitos casais, donos de fazendas, pessoas preocupadas com a causa ambiental, que pegaram partes importantes das suas propriedades e fizeram esses programas de reflorestamento, né, há 20, 30 anos atrás, e hoje a gente tem uma floresta recomposta, né, aonde isso acaba servindo de abrigo, né, nessa dinâmica da vida para esses animais que um dia não estavam mais ali, né. Então, eu acho que o principal objetivo do nosso podcast aqui é trazer essa informação e tentar despertar isso no coração das pessoas, né. Que cada cantinho que você puder preservar ou cuidar, ele vai ser importante para o futuro, né. Porque a gente ainda tem mais a esperança de ajudar essas espécies que estão altamente impactadas e que a gente está documentando a extinção, né. Adriele? Eu concordo em tudo que o Guilherme disse. Realmente a gente está numa expansão aí urbana que diversas vezes realmente não está dando atenção para a natureza. E o que eu mais vejo é que, por mais que existam leis ambientais, acaba faltando um pouco de fiscalização, porque muitas vezes nas obras que acontecem, né, tanto de novas estradas quanto de novos loteamentos, as empresas precisam cumprir alguns requisitos, mas só cumpre aqueles requisitos no papel. Então, quando chega ali na hora da construção, eles acabam, eh, deixando, né, de fazer muitos projetos que ali eles apresentaram para os órgãos. Então é onde a gente tem por exemplo, em plantios compensatórios. Tem muitos plantios aí na nossa região que muitas vezes não tem o devido cuidado, então acaba sendo tomado por vegetação exótica. E aí é onde acaba também, tendo essa perda de biodiversidade, né, que a vegetação exótica ela não atrai a nossa fauna, né, a Uhum. nossa fauna nativa. Então é onde eu vejo que a gente perde muita coisa ali. A gente está expandindo sem olhar para o lado mesmo. A gente não está contribuindo ali para o crescimento da natureza, né, para o desenvolvimento dos animais. E eu fico até desesperada quando eu vejo notícias assim de animais assim invadindo a cidade, porque eu penso mais neles, no que está acontecendo com eles ali, para eles precisarem invadir, do que no nossa segurança, né. Uhum. Então
é perigoso para nós humanos, porque de certa forma também a gente fica exposto a várias situações, né, tanto de saúde quanto de segurança, mas a gente precisa realmente pensar em soluções para conseguir integrar, né, para a gente consiga também nos desenvolver, né, como sociedade, porque a gente está crescendo muito, então realmente eu entendo que a gente precisa expandir, só que essa expansão está vindo sem esse olhar para o lado mesmo, olhar para o nosso, que a natureza, igual você disse, a gente é igual, né, nunca superior. Então, a gente precisa olhar mais para o lado, olhar para a natureza como parte integrante nossa também. Porque é o que eu sempre brinco. Uma cidade com muitas árvores deixa a gente muito mais feliz do que com cidades que você só vê asfalto e o sol, né? Então, tendo vegetação, tem animais, e aí o ciclo se garante, né? Eu tenho o mesmo pensamento que você, Guilherme. Eu acho que a própria natureza, ela mostra, ela reflete para nós como a gente está todo mundo interconectado, né, na verdade, né. Você vê que, ó, se a gente for pensar, vamos fazer uma pequena comparação. Olha como vocês acham que com esse desmatamento todo, essa destruição da natureza, vocês acham que era para ser dessa forma? Pensa, nós produzimos dióxido de carbono na nossa expiração, que é justamente o alimento dos vegetais. Fazem a fotossíntese e produzem oxigênio para quem? Para nós, animais, que somos dependentes desse oxigênio. Então, essa inter-relação CO2-O2, ela é o âmago do equilíbrio, da vida, do amor, do respeito pela natureza, dessa conexão absurda que a gente tem com ela. Só que a gente se esqueceu disso e a gente precisa se lembrar, porque apesar de existir legislação, como você estava falando no caso da questão das compensações ambientais, né, e dos reflorestamentos que não são cuidados, não são fiscalizados, é bem isso. O que isso mostra? Isso mostra que é necessário uma mudança de consciência, porque assim, nós, seres humanos, né, a gente tem todas as ferramentas para poder fazer direito, só que a gente não faz, né? Exatamente. Por milhares de motivos outros, né? Mas assim, a ferramenta para cuidar desse reflorestamento, da compensação ambiental, a gente sabe quais são, mas por que nós não fazemos, né? A gente ainda vive uma realidade onde, em muitas situações, o dinheiro falta, né? A gente vê lá no zoológico quantas ideias surgem, né, lá dentro do zoo que a gente gostaria de implementar e fazer, mas aí a gente não tem dinheiro, aí a gente precisa, né, fazer movimentos, né, para que o zoológico vá se tornando independente com o tempo, para que ele possa servir mesmo como um núcleo de gestão de fauna, porque nos zoológicos do exterior eles já fazem isso há muito tempo, né? Tem exemplos de muitas espécies de animais que só conseguiram se recuperar na natureza porque o zoológico tinha verba e tinha equipe para desenvolver projetos de reflorestamento, recomposição natural, para que esses animais que foram reproduzidos nesses zoológicos pudessem ser colocados lá e repovoar aquela região que foi reflorestada também, né? Então a gente tem inúmeros casos de inúmeras espécies, né? Desde o rinoceronte negro até o furão de pés negros também. Aqui no Brasil, ararinha azul, arara azul de Lear, mico-leão preto, o gato palheiro dos Pampas, que é um gatinho silvestre brasileiro, assim, super pouco conhecido, extremamente ameaçado, porque tipo, em 30 anos, mais ou menos, de monitoramento lá, pegaram pouquíssimos registros, então é um animal que ainda precisa ser estudado, né? Os Pampas é um bioma brasileiro e ali do Uruguai e nordeste da Argentina, super importante, porque apesar de ele ser um gramão e as pessoas não valorizarem, né, o ambiente dos Pampas, o que aconteceu? A soja dominou, né? E a soja, enquanto pelo menos era pasto, era pecuária extensiva, ainda mantinha mais o ambiente para os animais. Eu posso fazer uma associação da pastagem aqui na nossa região com o caso da raposinha do campo. Raposinha do campo é um cachorrinho, é uma raposinha mesmo, pequena, que a dieta dela é basicamente insetos, formigas e cupins. E quando a gente ainda era pecuária extensiva, a gente tinha uma população de raposinha e até de lobo-guará aqui na região, muito maior do que a gente tem hoje. Então a gente via mais elas cruzando as estradas rurais, né? E hoje a gente vê muito menos, né? E
ela é uma espécie que chegava muito mais também para reabilitação no zoológico. Hoje já chega menos, se a gente fizer um comparativo dos anos. Então, a gente realmente está documentando a diminuição e o processo de extinção dessas espécies, né? O Guilherme, nesse caso, por exemplo, de recuperação da fauna, usa, por exemplo, apenas a situação normal ou tem inseminação também dos bichinhos para poder aumentar, né, a população, vamos dizer, e depois ser compensada A questão na da natureza? reprodução, ex situ que a gente fala, porque a gente fala conservação in situ, quando a gente faz conservação de habitats dessas espécies, né, ou estuda a espécie em vida livre, né, captura, coloca colar, monitora para conhecer os aspectos ecológicos e sobre o próprio habitat. E excita quando a gente faz a conservação em cativeiro, né, dessas espécies, em programas de reprodução, né, programas de manejo, aí gera também a pesquisa científica, né, para fomentar e apoiar esses projetos de conservação. A gente tem um caso que é o caso do pato mergulhão, que é uma espécie muito criticamente ameaçada. Hoje ela ocorre pouquíssimo ali na Serra da Canastra e poucas outras regiões do Brasil. Só que, por exemplo, você pega o zoológico de Itatiba, que é um zoológico privado, um zoológico que tem, né, muita verba, e eles têm um projeto incrível, maravilhoso de conservação do pato mergulhão, né, lá. E qual seria, então, a ideia para nós, levando o exemplo aqui para o zoológico de Rio Preto? É importante que se desenvolva ao longo do tempo aí, que a gente consiga uma lei de um fundo municipal, né? A gente tem essa lei criada, né? A gente precisa muito conseguir aprová-la, mas tenho certeza que a gente vai conseguir. É importante porque isso garante que o zoológico possa caminhar com as próprias pernas, que ele possa se sustentar, que ele não precisa depender de um mandato de um governo. E para que ele não seja sucateado, né, um governo que, por exemplo, não apoie o meio ambiente e, e que a gente possa, através, né, dessa verba, por isso que dessa verba, fazer isso, desenvolver parcerias e projetos de conservação para que a gente tenha essas condições. Independente da gente, por ser ainda um local público e a gente não ter essa lei, isso também não interfere no fato da gente criar parcerias com grupos, com pesquisadores, com núcleos de pesquisa, com universidades, que já estejam desenvolvendo programas de conservação na natureza com espécies que nasceram e se reproduziram em cativeiro. Porque, por exemplo, a reprodução em cativeiro tem muitos lugares, principalmente com grandes, que a gente chama dos mega mamíferos, né, os mega herbívoros, girafa, rinoceronte, hipopótamo, elefante, são que usa bastante, como você perguntou, os programas de inseminação. Com mamíferos marinhos também existe esses programas de reprodução assistida. Com espécies menores, dá para trabalhar também com inseminação artificial, com transferência de embrião, como o professor Maurício Barbante trabalha com cervídeos lá na Unesp de Jaboticabal, mas tem grupos de pessoas trabalhando com essa parte em felinos também. Aí vai das espécies que cada zoológico tem, quais dessas espécies estão nesses planos de conservação, então para que está servindo? Por exemplo, ali no caso do zoológico de Rio Preto, nós temos os macaco-aranha de testa branca, as antas, vamos ter as onças pintadas, temos os lobos-guarás e os tamanduás-bandeiras. Todas essas espécies são ameaçadas de extinção e estão dentro de planos de conservação, né? E aí, por exemplo, ali para nós a gente faz reprodução de anta de forma natural, não tem necessidade de inseminação, porque a gente recebe antas de uma população que eu não sei, acredito que ela não seja estudada ainda, mas é uma população remanescente de antas ali na região de Sales, Mendonça, Novo Horizonte, que é bem próxima do rio Tietê, né? Inclusive, a gente tem até suspeita de que seja uma população que está com um grau de endogamia alto, que deve estar cruzando entre familiares já, por ser uma população pequena, porque a gente recebeu animais com mudança de coloração, né, que a gente chama de leucismo, e isso pode estar relacionado com endogamia, então requer pesquisas nessa população de antas ali. Mas as nossas antas, que reproduzem naturalmente no zoológico, elas fazem parte de um plano de repovoamento da anta no estado do Rio de Janeiro, que é um estado onde a anta foi extinta
principalmente por conta da caça, né? Então a gente reproduz esses animais e prepara esses filhotes para poder sobreviver na natureza, né? E uma parceria com o Projeto Refauna. E você está falando aí sobre a questão da caça, né? Agora tem uns 3, 4 dias, não sei se você viu na mídia, ali perto, próximo de São Paulo, naquela região ali, caçadores estavam tentando pegar anta lá, não sei se você Não, viu. não vi Antas não. e animais Outros silvestres, animais, né? Para aham. poder. Mercado clandestino, né? Aham. E a Polícia Ambiental chegou lá e Conseguiu apreendeu todo aprender. mundo. De vez em quando a gente tem algum Umas desses coisas casos por absurdas, né? aqui. Aqui aparece, é pouco, não é muito, né, que chega para nós, porque lá no zoológico a gente cria os laudos biológicos, né, para identificar crânios, né, pedaços de carne que foram, né, apreendidos. Isso também acontece e a gente emite os laudos para fomentar o processo da polícia ambiental, né. Então isso ainda infelizmente acontece muito, mas depende demais da consciência das Sim. pessoas, né, gente. Aí falando ainda dos programas de conservação que o Zoológico de Rio Preto executa, a gente também participa do Plano de Ação Nacional para o Tamanduá-Bandeira. Então, o ano passado eu fui para Paraíba, no ICMBio, a gente se reuniu e está identificado que é um animal que ele está chegando muito nos zoológicos, porque ele está sendo muito atropelado. É um animal resiliente, ele acabou se adaptando à cultura da cana-de-açúcar, então ele está se reproduzindo ainda em vida livre, né? Então ele chega muito vitimado para nós. Mas aí os zoológicos e as instituições universitárias estão cheios de tamanduá, que é uma espécie ameaçada de extinção. Então surgiu a necessidade de se criar um plano de manejo populacional e cito para que essas populações de segurança no cativeiro possam servir para fazer repovoamentos em áreas onde o tamanduá-bandeira está se extinguindo também, né? Então, essa é uma forma importante das instituições como zoológicos trabalharem a conservação dessas espécies, né? Tem outros zoológicos que trabalham com reprodução de aves, de répteis, né? Aí cada um, de acordo com a sua infraestrutura, interesse, né? E grupo e pesquisas, acaba escolhendo as espécies-alvo que são importantes para aquele zoológico trabalhar, né? Adriane, a questão da queimada, agora no mês de setembro, agosto, setembro, né? Teve uma devastação incrível, né? Especificamente na região onde você atua e trabalha. Sim. O que você tem para passar para nós, a sua experiência, o que você viu lá, né? O Guilherme estava falando agora há pouco sobre a questão dos animais, né? Que são vítimas de queimada, uma série de coisas, né? O que você viu lá na região sua de atuação? Olha, é uma cena extremamente triste mesmo. Eh, Houveram situações que quando eu cheguei no local para verificar a área ali de queimada, você vê a vegetação e são vegetações, muitas vezes de área úmida, mata ciliar, que você sabe que tem ali, a presença da fauna ali constante. Eu não cheguei a ver nenhum indício de animal morto, assim, Uhum, por queimada, mas é nítido a perda. uhum, Assim, eu vi a vegetação, porque é o que eu consegui ali olhar, mas eu sinto que parece cena pós-apocalíptica, sim, porque dá uma tristeza, você sabe o quanto se perdeu ali naquela região. E eu vejo que são pequenas ações, nossas mesmo, que a gente pode evitar, que a gente vê, eu brinco muito, eu uso muito o exemplo, né, do lixo. O lixo, infelizmente, ele faz chama, né, o vidro, o metal. Então, o descarte incorreto de resíduos, ele causa incêndios. E nesse incêndio, a gente consegue ver a vegetação queimada, mas mais do que a vegetação, existe ali os animais. E nessas regiões que eu passei ali de plantios, mata ciliar que queimou, eu vi muito buraco no solo de tatu, né? Que você vê que foi ali uma emergência que o animal tentou, de certa forma, escapar do calor.
não achei o animal, mas você vê que é algo recente. Sim, uma E tentativa uma desesperadora tentativa de de sobreviver, sair né? dali daquela região. Aham, Então, eu vi também alguns vídeos aqui de Rio Preto, né, do tamanduá também correndo, né, na região ali da floresta. sim. Então, são situações que, infelizmente, nesses últimos meses, né, todo ano a gente se repete a mesma situação, né? Mas parece que a cada ano que passa, a situação fica mais emergencial, né? A gente tem aí a gente tenta fazer acero, né, nas áreas ali, pelo menos na onde eu trabalho, a gente faz o acero, a gente tenta conter o máximo possível de resíduos também para não ter ali essa chama. Mas, infelizmente, a grande maioria a gente vê que é por maldade humana mesmo. Que a pessoa foi lá e ateou fogo na app ali. Então, são situações que a própria consciência humana não permite visualizar, né? A pessoa não, parece que muitas vezes é cega, né? Não vê o quão mal ela está fazendo para ela mesmo, né? Porque a gente fica, até com as queimadas, a gente fica ruim de saúde. E os animais, eles com certeza sentem, assim, as taxas de atropelamento sobem nessa época. A gente também consegue visualizar os animais utilizando mais passagens para tentar correr desse fogo mesmo. Então, nessa travessia desesperada é onde acontecem os atropelamentos. E a gente vê todos os tipos de animais, passarinho, macaco, tatu. Então, assim, todos os animais eles são impactados com os incêndios. E é uma coisa realmente muito triste, assim, de ver. Eu sinto até, dependendo do lugar, assim, que eu vejo, que eu lembro como que era a vegetação ali, eu fico até emocionada, assim, de tristeza mesmo. Porque é uma cena lamentável mesmo. É muito triste. Ô, Guilherme, lá no Zoo vai ter um trabalho, né? Já tinha, mas agora mais específico, com a questão de educação ambiental, né? Começar com as crianças, né? Porque a criança, né, é o nosso futuro, vamos dizer assim, de um dia melhor, de um planeta melhor. Me conta as novidades que tem lá sobre essa questão da educação ambiental. A educação ambiental ela é um dos grandes pilares, né, dos zoológicos brasileiros, então, e do mundo todo, né? E ela é primordial, porque é ela que vai transformar e despertar a consciência, né, dessas crianças. E realmente é muito mais fácil a gente formar opinião para as crianças do que adultos, né? E inclusive essas crianças elas vão servir de professores para os seus pais, né? Porque às vezes o pai, o adulto, ele não absorve aquilo que ele ouviu numa visita monitorada, por exemplo, no zoológico, mas de tanto ouvir o filho falar, a criança falar, ele vai devagarinho mudando a consciência, né? A gente sabe que funciona dessa forma. Eu mesmo vejo que eu fui um exemplo com os meus pais, né? De estar sempre trazendo informação ambiental para dentro da minha casa, né, para ajudá-los a mudar essa consciência, ter uma visão maior sobre os animais. E nos zoológicos a gente trabalha, né, a educação ambiental em zoológico ela é um tema transversal e extremamente importante. Então, o zoológico de Rio Preto ele vai acabar servindo como um polo educativo para que já vai assim, vai falar sobre os animais, vai mostrar os animais, mas já vai trazer também as preocupações que estão acontecendo e as ameaças que esses animais estão passando, né? Onde eles vivem, né? E o que eles estão passando. Então, as crianças vão crescer com consciência da situação difícil que a nossa região está passando. E daí a gente pode se tirar estratégias de soluções, né? Inovadoras, né? Para o que fazer para que a gente ajude, né? Mas existem assim, e aí trabalha todos esses temas do cuidado com o meio ambiente, com o lixo, né? Para formar um ser humano melhor, né? Na verdade, assim, não é que é formar um ser humano melhor, mas é ajudar com que cada uma dessas crianças cresça certas de que elas podem fazer melhores escolhas ambientais, né? Então a criança, por exemplo, ela já pode crescer sabendo que ela pode ter um lixo seco e um lixo úmido na sua cozinha, né? Que ela já pode separar.
A mãe não vai fazer isso, mas a criança, o adolescente crescendo ali, ele fazendo isso, ele acaba, como servindo de exemplo, ele acaba transformando, né? Porque aí e a função do zoológico na educação ambiental é essa, né? É transformar consciência dentro de casa, para os amigos, para a família, né? Então ali hoje a gente trabalha a gente tem alguns eventos pontuais, por exemplo, o trabalho do Zooférias, que acontece geralmente em janeiro no zoológico, mas a gente tem parcerias principalmente com o IBILS em alguns projetos de extensão, né, como o projeto Universidade no Bosque, o Melibilce, que trabalha a questão das abelhas sem ferrão, né? E temos também essa questão do agendamento das visitas monitoradas, onde a gente tem 6 agentes ambientais, monitores, que são biólogos, que fazem essas visitas guiadas e vão passando todo esse conteúdo através de um roteiro, né, pelas trilhas de educação ambiental, que o zoológico hoje em dia tem 3 trilhas, da onça-pintada, do tamanduá-bandeira e a do lobo-guará, 3 espécies ameaçadas de extinção e emblemáticas para o Brasil, né? E elas vão aprendendo sobre o porquê que aquele animal está ali, o que ele passou antes de estar ali e para que ele está servindo. Então, por exemplo, os animais que são reabilitados e ficam com sequelas e não podem ser soltos, eles acabam tendo um papel muito importante, porque eles vão ser esse exemplo para ajudar na mudança de consciência das crianças, né? E abrir, na verdade, é fazer nascer uma consciência amorosa com relação ao amor à natureza, o cuidado e o meio ambiente, né? Então, acho que isso é o âmago da educação ambiental, sabe? Porque não adianta nada, né, a gente eh, aprender, só que não absorver e não colocar em prática, né? Uma vez eu era mais novo, eu fui aqui perto na região, ali em Mirassol, tem uma cachoeira, num lugar lá que eu acho bem bonitinho. E eu frequentava bastante lá, porque eu gosto bastante. Lá tem uma mata ciliar linda também. Eu sempre vi bastante pegada de animal silvestre lá. Já vi cervos lá, lobo-guará, lá tem tamanduá, tem coati, tem mão pelada. Então, a gente vê que os animais estão frequentando essas áreas mesmo, né? E eu percebia que tinha muita sujeira sempre nesse lugar, na cachoeira também, sabe? Que aí entra com o que a Adriele está falando. E a primeira tendência nossa do ser humano é criticar e julgar. Quem deixou essa sujeira aqui? Meu Deus, essa pessoa, pelo amor de Deus, é absurdo e tal. Só que, cara, quem está prestando atenção é que é o responsável por fazer a mudança. Então não adianta, eu não tenho como, nem sei quem foi que deixou aquele lixo ali. Mas eu tenho sim 2 braços e 2 pernas. E eu posso carregar sacolas no meu carro para recolher esse lixo de um ambiente natural, né? De alguma forma, isso vai servir de exemplo para outras pessoas que estão vendo, que estão ali na cachoeira também, que estão vendo, né, a gente agir dessa forma. E aí a gente sabe que às vezes é médio ou longo prazo, que essas mudanças de consciência são materializadas, né, na nossa vida, mas é a forma que a gente consegue fazer, né? Então, a educação ambiental ela vai sempre servir, né, de trazer essas possibilidades de soluções, né, trazer opções para essas crianças tomarem melhores decisões para elas e para o meio ambiente, né? Então, a gente sabe, todo mundo sabe que já estão nascendo crianças super amorosas e evoluídas, preocupadas com a fauna, com a flora, com o meio ambiente, porque intuitivamente elas já sentem essa necessidade, elas já têm uma conexão maior, né, com a natureza. Então, o processo de educação ambiental ele é grande, ele depende de um plano muito bem estruturado de educação ambiental, de um calendário ambiental, né, e de uma programação. E ele também serve de interconexão, né, como temas transversais em todo o processo educativo, né, do município e da região. E hoje em dia, através das redes sociais, como é o caso do seu podcast, também, né, serve isso aqui que nós estamos nada mais é do que educação ambiental na prática, né? Sim, o objetivo é esse. Uhum, O objetivo do nosso podcast, né, é uhum, não só falar sobre a questão ambiental, mas preservar o meio ambiente, né, que é a nossa casa. uhum. Então, um dos papéis do nosso podcast é justamente esse, a questão ambiental. Porque, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, o lixo que a gente produz. Gente, não faz sentido a gente dar todo aquele trabalho enorme
para os lixeiros da gente não ter o mínimo de cuidado com o nosso lixo. A gente teve o dinheiro para comprar, a gente usufruiu daquele alimento e a gente não vai ser responsável por essa embalagem, né? Será que custa tanto a gente lavar uma embalagem antes de jogar no lixo e ter um lixo seco, tranquilo, que o lixeiro, que as pessoas depois na empresa de reciclagem já vão abrir, vai ser muito mais fácil para elas fazerem a triagem desse lixo. E o lixo orgânico que ficou em cima da pia, no lixinho pequeno, que não tem sacolinha, não precisa. Ele pode ser jogado, ser feito uma composteira pequena no quintal de qualquer um, e ainda servir de adubo para sua hortinha. Não é maravilhoso? Não é fantástico? E sim, se é maravilhoso, se é muito bom, se vale muito a pena, se vai ajudar as outras pessoas, vai manter um ambiente mais limpo, vai dar um destino mais adequado, por que a gente não faz? Aí entra a questão da educação ambiental, Exatamente. né? Falta orientação, né? Falta ajuda. Porque eu acho assim, o trabalho da educação ambiental, ele tem que ser continuado, né? Aqui em Rio Preto, por exemplo, eu sei que vai ser continuado. Por exemplo, começa lá com as crianças, né? Depois vem para os adolescentes e também nas universidades, com os programas, né? Sim. A gente tem essa consciência municipal, vamos dizer, isso é importante. Mas isso tem que ser expandido, né, Guilherme? Tem que ser expandido, né? Tem que, por exemplo, a educação ambiental, gente, assim como psicologia, como economia, educação financeira, tudo isso são disciplinas que elas não estão hoje nas grades curriculares do sistema educacional, mas elas precisam entrar, né? Tipo, ninguém ensinou pra gente que se a gente começasse investindo corretamente desde cedo, ninguém ia viver em dívida, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o ser humano vive em dívida porque existe uma programação para que assim seja. E essa programação que precisa cair, né, terra abaixo, de que forma? Com uma nova consciência, trazendo uma solução positiva, né, inspiradora, estimulante, porque não era para a gente passar necessidade, né? O planeta ele é abundante, então o correto, o ideal seria que todos nós tivéssemos o direito, né, e a gente tem um direito divino até de ser merecedor de toda a abundância, de toda a saúde, de toda a alegria, né? Não faz sentido a gente ver hoje no mundo tantas pessoas com tanto dinheiro, né? Uma pequena parcela dessas pessoas com tanto dinheiro concentrado e crianças morrendo de fome, né? Tipo assim, isso, pelo que já existe aqui no planeta, o dinheiro ele já existe aqui. Não era para ocorrer, porque essas pessoas não iam deixar de ter menos dinheiro e ninguém ia precisar morrer de fome, né? Então, isso só acontece de uma forma que é proposital. Existe propósito em fazer com que as crianças morram de fome, né? Com que grupos e grupos passem grandes necessidades, né? Para que se mantenha uma vibração baixa, né? Uma vibração de dor e sofrimento no planeta. E é isso que está mudando agora, né? E a educação ambiental entra muito nesse sentido também, Sim, né? sim, com certeza. Mas é isso, né, gente? É transformar. Se a gente foi criado num sistema que foi muito comparativo e competitivo, muito egoísta, transformar isso da competição e da comparação para a cooperação e colaboração leva um tempo, mas isso é inevitável, né? Precisa acontecer, porque a gente vê realidades acontecendo aqui no planeta que não precisam mais existir, né? A evolução é constante, porém tem algumas heranças, né, que não é bem, não foram melhoradas, vamos dizer assim, né? Exatamente. Continua da mesma forma, né? Guilherme, com relação, a gente comentou agora há pouco sobre a questão da reinserção dos animais no seu habitat. Tem algum caso de, por exemplo, eles são tratados, cuidados e tal, eles são soltos. Tem algum caso de retorno desses animais que acabam retornando? Sim, é comum, inclusive, né? Tem vários casos de retorno. Por exemplo, quando a gente faz soltura na natureza, pode acontecer, porque a soltura ela é muito delicada também, né? Porque afinal de contas você está colocando de volta no ambiente natural um animal que ele passou um período em cativeiro, então ele passou por situações de susceptibilidade que podem acabar acarretando algum prejuízo até na natureza.
Mas, gente, vamos ser sinceros, porque isso tudo está em um monte de manual, né? E plano de conservação e tal. Mas que ambiente hoje em dia que não está impactado, sabe? Tipo, o ambiente é totalmente impactado, urbanizado, né? A gente tem lobo-guará morrendo de sarna na região de Ribeirão Preto, Mococa. Tem até o projeto Lobos do Pardo. Os lobos estão morrendo de sarna. Aqui na nossa região também está acontecendo. Não tanto com o lobo, mas muito com as raposinhas, com os cachorros do mato. Já perdemos vários animais que a gente recebeu. E isso vem de um contato estreito com a zona rural, com os cachorros de sítio, né, e etc. Então, esse é um de muitos exemplos. Então, tem muitos casos na soltura que, às vezes, o animal ele mostra para você que ele não pode mesmo ser solto, ele não consegue, ele não. Muitos a gente já sabe que não vai conseguir, principalmente no caso de filhotes órfãos de mamíferos carnívoros. Isso acaba acontecendo, principalmente os felinos, por exemplo, canídeos, que têm, eles precisam aprender com a mãe as estratégias de caça para poder sobreviver, né? Muitas aves também acontece isso. Então, tem animais que realmente a gente não tem como colocar de volta no ambiente natural, mas a gente tem uma gama boa também de animais que se recuperam e que podem voltar para a natureza, principalmente os casos de animais adultos. Então, assim, já vieram de vida livre, eles estavam com suas mães na infância, né? Naquela idade tenra. Então, eles aprenderam a sobreviver, a viver livre na natureza, mas em algum momento foram atropelados ou queimados, precisaram de reabilitação e aí voltam para o ambiente natural com uma taxa boa, sabe, de recuperação. Animais que formam bandos, que se protegem em grupos, também acabam se ajudando, né, nesse processo de soltura. O ideal, né, isso também está em lei, o ideal seria a recomendação que cada animal solto pudesse ser monitorado, mas aí, na situação, aquilo que é exigido, que seria isso, monitoramento dos animais soltos, não bate com a quantidade de animais que chegam para ser ajudados. Então, a gente, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma grande quantidade de animais sofrendo as ameaças, né, sendo atropelado, sendo queimado, sendo agredido, a gente não tem nem dinheiro e nem equipe para poder dar conta de monitorar toda essa quantidade enorme de animais que voltam para a natureza, né? Então, a gente sabe, né, que falta dinheiro em todas as áreas, né? A gente precisa disso, a gente precisa o quê? Eu acho que é criar política pública e estratégias, né, de linkar mais tanto as empresas que precisam fazer compensação ambiental com as instituições que trabalham nessas causas, né? Para que a gente possa direcionar melhor essa verba para que tudo isso faça sentido, né? Que tenha um sentido maior. Então não adianta, porque o que acontece? Se eu recebo muito animal e não tenho como soltar, porque para soltar eu precisaria monitorar, o que acontece? Vira um depósito de animais o lugar, que é uma realidade de alguns CETAs no Brasil, Centros de Triagem de Animais Silvestres. Então eu não acredito nesse formato, entendeu? Eu acho que precisa ter mudança aqui, nesse viés também, né? Levando em conta que grande parte desses ambientes fragmentados, que muitas vezes são utilizados para soltar animais, estão extremamente impactados, entendeu? E a gente não tem mais lugar conservado perfeito para soltar esses animais, até porque os ambientes, eles também dependem, eles de uma capacidade de suporte, né? Chega um momento que você já fez tantas solturas ali que você não pode mais soltar ali, né? Principalmente se você estiver monitorando, você vai ter uma resposta, vai te direcionar melhor a qual é a minha capacidade de suporte, por exemplo, para soltar tamanduá na estação ecológica de Paulo de Faria, um exemplo, né? Soltar veado na estação ecológica de Serra de Paulo de Faria. Esse é um exemplo, né? A gente tem algumas outras áreas de soltura aqui na região. Mas o que acontece é isso, sabe? Então, assim, é tudo bem complexo, muito dinâmico, depende de apoio, depende de pessoas, de estrutura, de dinheiro, né? De equipes de monitoramento. Então, é um viés difícil da nossa realidade hoje em dia também. Porque o que é exigido a gente não pode cumprir. A gente não consegue cumprir da forma que é exigido. Então, acho que tudo isso precisa ser discutido, precisa haver uma maior maleabilidade, né? Porque, ao mesmo tempo, gente, todos esses movimentos, né, eles
fazem parte dos movimentos planetários. Então, se a gente pegar os 4 bilhões e meio de idade do planeta, por exemplo, em quantos momentos o planeta passou por grandes extinções em massas ou grandes desastres naturais, né? Vários momentos, mesmo sem a presença da humanidade, muitas vezes. Então, até que ponto, né, a gente pode interferir? Como é que é? Né? Será que o planeta tem que passar por tudo isso? Será que essas espécies elas precisam sair do planeta mesmo para que outras cheguem? Isso já aconteceu em muitas eras do planeta, né? Mas eu acho que principalmente tudo está acontecendo, principalmente com relação à fauna, porque os animais são muito próximos de nós, a gente se compadece muito, né, da causa animal, a gente vê também um desequilíbrio muito grande urbano com relação aos animais, né, gatos e cães, né, a gente sabe que houveram grandes mudanças, se for levar em consideração a década de 80 para cá, né, a quantidade de animais de rua, o descontrole era tão intenso naquela época, e mesmo as doenças, né. Hoje em dia a gente já tem parece que uma gestão melhor, né, dessa situação e a gente espera que com os animais silvestres isso aconteça da mesma forma. Uhum. É mesmo porque, né, como você falou, eles mantêm a natureza, né, eles são os guardiões da natureza, né, cada um com o seu papel, vamos dizer assim, né. Eles são. Nós também somos, só que nós esquecemos disso. Mas o ideal era que a gente sempre honrasse, né, toda a natureza, fosse grato por tudo que ela nos fornece, né, entendesse os animais no sentido de, tipo, conhecê-los a ponto de saber o papel de cada um, assim, eu acho que não é tão difícil, sabe, de entender isso, né, e poder respeitar um pouco mais, né, esses ambientes. A gente sabe que o ser humano não vai vencer a natureza, não tem como isso acontecer. Então, se o ser humano não mudar e não começar a apoiar a natureza, ele vai sofrer. Sofrer, sofrer, sofrer até não aguentar mais. Eu tenho isso em mente, né, costumo até falar de vez em quando que a natureza é a mão de Deus. É a mão de Ela Deus. responde, É. entendeu? Falar: "A natureza é a mãe", não, a natureza é a mão de Deus, né. Sim. E esses processos de mudança que teve nos anos, vamos dizer assim, né, nos quase 5 bilhões de anos aí da Terra, vamos dizer, Uhum. a natureza se modificou, se atualizou pela mão de Deus, ela é a mão de Deus, né. Então, né, o homem, às vezes ele fica achando que ele é o dono do mundo, mas não é. Quem é dono do mundo é Deus e a natureza é a mão dele. Quando ele resolve, vamos dizer, reagir, a reação dele né. Porque a gente pode até fazer uma comparação, por exemplo, cada um de nós está para o planeta, assim como uma célula do nosso corpo está para o nosso corpo, né? Exatamente. O que Tudo está em tem cima sentido. está embaixo, é o macro e o micro, né? Uhum. Tudo isso faz sentido. Então, gente, nós fazemos parte disso aqui. E isso é lindo, isso é divino, isso é maravilhoso, né? Nós não somos donos disso aqui. Nem a casa que você comprou, a casa própria é sua. Na verdade, ela é emprestada. Porque a gente não vai levar nada daqui, né? A gente vai levar amor e conhecimento, né? Sabedoria, evolução. Mas tudo que é material pertence ao planeta, pertence à Terra, vai ficar aqui e vai ser transformado, né? E você, Adela, o que você acha dessa? Eu concordo com tudo também, porque é, é uma necessidade que a gente tem. Eu percebo que quanto mais a gente tá perto ali da natureza em harmonia, mais a gente tem saúde, tanto saúde física quanto a saúde mental, Emocional. acho que fica tudo mais alinhado, né? E é tão fácil e simples a gente olhar para a natureza ali, ter um momento ali com a natureza, porque eu vejo que são esses pequenos momentos que a gente tem com a vida natural, assim, que nos traz felicidade. Então, assim, a gente começar a observar como que até a planta ali, ela tem um movimento, os animais ali ao nosso redor, até aqueles que a gente não gosta, né, na nossa casa, eles têm um porquê de estar ali com a gente. Então, tudo isso tem uma harmonia, né? A gente é pertencente, né, ao todo, né? Então, a gente tem que olhar também ao redor e entender que a gente está ali para ajudar, né? E não para ser melhor ou para estragar alguma coisa. E é tão lindo porque quando a gente começa a abrir os olhos para tudo isso, né?
a gente pode também criar uma aliança maior com a natureza, pessoalmente falando, né. Por exemplo, eh, a nossa relação com as árvores, por exemplo, né, desde que eu comecei a querer me conhecer melhor, né, eu fui estudar a minha anatomia energética, os meus chakras, né, como que acontecia toda essas interrelações, né, espirituais e energéticas. E aí eu comecei a praticar a meditação sempre junto com uma árvore. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que, de alguma forma, aquela árvore estava me trazendo coisas. Seria um estado de paz, sabe, um estado de gratidão, ou me apontando alguma coisa que ia me fazer sentir num estado de contemplação bacana, que, como você falou, pequenos detalhes da natureza, como como se fosse um pequeno cogumelo colorido que estava escondidinho ali, sabe, esse tipo de situação. E tudo isso nos aproxima de Deus, né. Então Sim. é maravilhoso. E hoje, tipo, de tanto praticar isso, hoje eu posso dizer, né, de todo o meu coração, que eu sou muito grato a toda a energia que vem do reino vegetal, porque eu tenho uma conexão muito linda e amorosa com as árvores, né. E realmente as árvores elas estão todas interconectadas, principalmente pelos rizomas, né, dos fungos, né, que Sim. ficam no subsolo. E é muito bonito de ver, porque quando você começa a medir, e hoje tem como medir tudo isso, medir a energia, né, e a transferência de energia e a comunicação entre elas, é muito bonito, porque tem inclusive as árvores mães que avisam as outras, né, se alguma ameaça está próxima. São muitas, né, são muitas variantes, mas é maravilhoso. Então, a gente começa a reconhecer, né, uma planta como um ser vivo, senciente, né, e aí a gente consegue, a partir disso, querer preservar ela mais, cuidar dela mais, né, porque elas também têm muito a nos oferecer, né. Em situações difíceis na minha vida, né, de desespero, de desequilíbrio, quem sempre me ajudou foram as plantas, as árvores, né. Através de eu chegar nesse ambiente, sabe, e simplesmente respirar, pedir uma ajuda, ou através de um chá, de um suco, sabe, de um óleo essencial, né, então isso ajuda muito, né, elas têm uma energia muito sagrada, muito divina, assim como você falou, né, a natureza é a mão de Deus, né, e ela traz através do seu exemplo, da forma como ela funciona, de forma equilibrada, ela é o próprio exemplo do amor de Deus, né, Hum, de todas as bem-aventuranças, de todas as virtudes divinas, né. uhum. E eu sempre falo que se você tirar um dia da semana ou do mês para estar num lugar sem interferência humana nenhuma, É maravilhoso. maravilhoso e aumenta muito a nossa qualidade de vida. Muito. Eu vejo os cheiros, os sons são tão diferentes do que a gente vê no nosso dia a dia, que apenas um dia no mês, na semana que você tá lá, no meio ali da natureza, já vale para anos, assim, de saúde. Aham, Eu sempre falo que pelo menos uma vez por mês você tem que tirar esse tempo para reconhecer a natureza como ela é, né, aham. que é realmente incrível. É incrível, né, a natureza cura, né, os nossos Sim. corações. E é uma sintonia que a gente tem, né. Eu acho que todo mundo consegue perceber quando, a pessoa tá ali feliz, né, no ambiente, e eu vejo que a felicidade no meio da natureza é muito mais genuína, né. Aquela felicidade de só estar ali observando e ouvindo, sem fazer nada, não precisa ter nada Nada. ali, que traz uma alegria, assim, e uma sensação de paz mesmo, de união ali com o todo ali, Sim. que é sem comparação com nada na vida. Isso é verdade. Nossa, é um estado maravilhoso, né. Sim, Esse estado de contemplação, né, é maravilhoso. Olha que bacana, né, o nosso bate-papo foi, né, a gente nem viu o tempo passar, né. Aham. É Nós muito bom, né. nós estamos agora chegando no final do programa, né, espero, como eu falei, ter você aqui sempre, tá. Teve uma ideia do Douglas: "Ó, vamos fazer tal programa e tal, achei legal, pra gente falar sobre tal tema", Adriele também, viu, Adriele?
Sempre que tiver alguma coisa interessante para a gente usar aqui no podcast para, né, para passar de informação, um trabalho de conscientização, não só de educação, mas de conscientização principalmente, no podcast Nosso é para isso, Uhum. sempre será bem-vindo, tá? E, Guilherme, antes de encerrar, eu queria que você passasse alguma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Assistindo e ouvindo, porque no nosso programa está no YouTube e também no Spotify. Ah, que legal. Então, o que você tem para falar para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo? Né? Uma mensagem final aí, Guilherme. A minha mensagem, gente, é que a gente possa prestar atenção nas nossas pequenas ações do dia a dia e entender que nós fomos agraciados, né, com alguns presentes na nossa vida. Um deles é o livre-arbítrio, que é a nossa livre escolha sobre aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? E Deus também nos deu 2 dons, né? Que são faculdades criativas, de uma chamada pensamento e a outra sentimento. Então, se a gente tem a livre escolha de fazer melhores escolhas para a nossa vida, que a gente possa incluir a natureza, né? E o nosso ambiente ao redor, a nossa relação com as pessoas, e que a gente comece a exercitar esse nosso estado mais amoroso, né? Mais colaborativo, mais amigo, mais parceiro, mais gentil, sabe? Em todas as situações, né? Eu sou veterinário, sou gestor de zoológico, sou uma pessoa, né, tenho uma formação muito técnica, mas aqui na verdade, eu abro o meu coração para falar, né, que o quanto a natureza é importante para nós, né, e para que vocês também entendam que todos esses órgãos que trabalham com fauna, apesar de todas as dificuldades, né, as pessoas que estão chegando para trabalhar nesses órgãos que trabalham com fauna são pessoas comprometidas para que o equilíbrio da vida retorne. Porque a gente conhece como era, né? Antigamente. Eu costumo até brincar que aqui nessa região nossa, eu fico falando, gente, imagina como é que era essa região toda, nossa, antes da colonização, antes dos bandeirantes chegarem, gente, o planeta inteiro era paradisíaco, né? E o ser humano, ele não conseguiu enxergar dessa forma. Então, que esse podcast nosso aqui, eu sou muito grato por estar aqui, né, podendo falar um pouquinho, ouvi a Adriele também, ouvi o Douglas também, que isso possa servir para despertar alguma semente, né, de amor no coração de todos que estão assistindo, e que a gente se abra mais também para ajudar não somente a nós mesmos, mas também aos animais e à natureza como um todo, né? Adriele, sua mensagem? Eu, ao invés de uma Pode falar, Adriele, mensagem, pessoal. eu vou propor um exercício que eu tento, pelo menos todos os dias, fazer, e eu vejo que nos ajuda muito a sobreviver com todo o caos ali do nosso dia a dia. Que quando a gente acorda, né? Quando nós abrimos os olhos, a gente tem o hábito de a primeira coisa que a gente fazer é pegar o celular, né? E eu estou tentando implementar aí esse exercício diário, nem sempre acontece, mas está me fazendo muito bem, que é quando eu abro o olho, eu presto atenção nos barulhos. Eu moro numa região ali que tem bastante movimento, mas também tem bastante barulho da natureza. Então, observar, né, qual passarinho que está cantando hoje, né? Eu vejo, sempre ouço o mesmo passarinho, mas hoje eu escutei outro passarinho. Às vezes a gente tem o privilégio de ter saguis próximo, até mesmo o barulho das árvores com o vento, né? Eu vejo que esse exercício é um exercício simples que nos coloca e nos conecta com a natureza. E hoje eu vejo que o que mais vem prejudicando aí o desenvolvimento da natureza é a nossa falta de conexão. Porque quando a gente se conecta, a gente pensa da melhor forma possível para o todo, né? Não somente para nós. E eu vejo que quando a gente conecta com a natureza, sendo consciente ou não, a gente começa a respeitar e entender ela da melhor forma. E isso vai deixar nosso mundo aí muito melhor e vai preservar a fauna, preserva a flora e nos faz entender também
por que existem tantos profissionais aí lutando para que a natureza permaneça e continue aí nos dando tantas alegrias aí, não somente tristezas. Acho que a gente precisa urgente ter muito mais alegrias com a natureza do que tristezas, né, nos jornais. Então, quando a gente se conecta, a gente consegue entender muito melhor e consegue ficar muito mais feliz com a natureza. Acho que é isso. Pessoal, ó, para os nossos convidados hoje, um Muito obrigado. presentinho, tá? Pode abrir, né? Para vocês guardarem, usarem no dia a dia, né? Porque, como eu falei, a casa de vocês, Ai, que nada bacana. mais justo, né, que ganhar uma Nossa, caneca. maravilhoso. uma canequinha, né? Muito do obrigado. programa. Adorei. Muito obrigado. Tá? É um pequeno presente, mas é de coração, tá? Para vocês sempre lembrarem do nosso podcast e levar as informações, né, junto com a gente. Obrigado, Douglas. Obrigado pela participação. Pessoal, antes de encerrar, né, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, né, nossos parceiros, vamos dizer assim, nossos patrocinadores, né? Porque sem eles a gente também não consegue realizar nossas atividades de levar o conhecimento, levar as palavras, né, do nosso podcast. Lembrando também, pessoal, antes disso, que é muito importante, né, vocês entrarem lá no canal, tá? Fazer inscrição, colocar o sininho, né? Colocar lá, sempre vai receber as informações, curtir, compartilhar, tá? O programa depende dessas ações de vocês, né? E eu ficaria muito grato se cada um de vocês que estão nos ouvindo, né? Nos assistindo, principalmente, fizesse essa ação. Entre lá, curta, compartilhe, né? Se tiver alguma pergunta, pode fazer lá, né? A gente vai procurar responder a todos, tá? E é um prazer sempre ter vocês no nosso canal, tanto no YouTube quanto no podcast. Lembrando também que nós temos o Instagram e o TikTok, tá? Que são informações rápidas, né? Vídeos rápidos. Quem quiser lá também curtir, compartilhar, enfim. Nós estamos na rede, né? E o nosso objetivo principal, como foi falado aqui várias vezes hoje, é levar conhecimento, transmitir a conscientização ambiental, de preservação e também de segurança do trabalho, como foi nos outros programas anteriores, tá bom? Agradecendo, né, agora, a ALR Soluções de Engenharia, né, uma empresa que trabalha na questão da segurança do trabalho, que envolve a questão da NR10, 12, né, e também 15, 16, entre outros, trabalha muito com treinamento, laudos, excelente empresa nessa questão de programas de segurança do trabalho. Vamos falar também da Data Brasil EPIs, treinamentos, né? A Data Brasil é uma empresa que não só faz o comércio de equipamentos de proteção, mas também trabalha com treinamentos específicos. Uma coisa legal da Data Brasil é o e-commerce. Às vezes você está, né, mais distante e precisa do equipamento mais breve possível, é só solicitar pelo e-commerce, rapidamente os equipamentos estão lá. Tá? Também vou falar agora da Gestione Agro, né, que é uma empresa que trabalha na questão não só do plantio, mas do cultivo de várias questões do agro, né? Soja, milho, a cana, né? E também é uma empresa super, né, vamos dizer assim, conceituada nessa questão do plantio e também, Guilherme, na preservação ambiental. Os meninos estiveram aqui alguns dias atrás, né, e falou a respeito justamente sobre a questão da preocupação ambiental. Então, são os meninos, assim, excelentes. São 2 agrônomos, né? Então, são meninos que se preocupam não só com a questão do plantio, vamos dizer assim, mas também com a questão do desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Eu acredito mesmo que os grandes plantadores do agro, hoje em dia, serão os grandes reflorestadores de um futuro breve. Ó, pessoal, recado para vocês, vamos pensando nisso, hein? Não só no plantio, mas também com a questão do meio ambiente.
A Macfil, né, locações de equipamentos, máquinas e equipamentos para a construção civil, né? Se você pensou em máquinas e equipamentos para a construção civil, a Macfil é excelente. Inclusive, são especialistas em plataformas elevatórias, tá? Então, tem a solução para a questão da construção civil, Macfil. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.